Na época do Antigo Testamento, um homem teve o privilégio de abrigar a Arca do Senhor em sua família. Uzá, filho de Abinadab, responsável por hospedar a Arca da Aliança após as calamidades que assolaram os filisteus. Contudo, Uzá encontrou um destino trágico ao tocar na arca de maneira precipitada, sendo ferido por Deus. A peculiaridade desse episódio reside no fato de Deus intervir de forma direta. A narrativa levanta questionamentos sobre a severidade do juízo divino contra Uzá. Tocar na arca seria um erro tão grave a ponto de justificar uma punição tão drástica? Surge a dúvida se a morte de Uzá, ao contrário dos filisteus que tocaram na arca antes dele, foi desproporcional. É essencial compreender que a ação de Deus não o torna injusto ou mau. Pelo contrário, sua justiça, santidade, misericórdia, bondade e amor coexistem. A história de Uzá evidencia que Deus, como detentor da vida, age conforme sua soberania, dando e retirando a vida conforme sua vontade. O relato não sugere que Deus seja arbitrário em seu juízo, mas destaca a importância de reverência e respeito diante de sua presença. A comparação com os filisteus que tocaram na arca sem sofrer consequências imediatas sugere que o contexto e a postura de Uzá desempenharam um papel crucial no desfecho. Assim, a história de Uzá não apenas revela a justiça divina, mas também nos convida à reflexão sobre a seriedade de nos aproximarmos de Deus com temor e reverência, reconhecendo sua soberania sobre a vida. Caso você encontre dificuldades em compreender essa narrativa, recomendo assistir ao vídeo até o final, pois ele proporcionará uma visão mais detalhada sobre quem foi Uzá na Bíblia e por que ele foi castigado por Deus. Como mencionado anteriormente, Uzá era filho de Abinadab, e o texto bíblico também destaca seus dois irmãos, Eleazar e Aiô. A presença de Aiô no momento do incidente que resultou na morte de Uzá é salientada. Alguns estudiosos sugerem que Uzá e Aiô poderiam ser descendentes de Abinadab, talvez netos, e não necessariamente seus filhos. De qualquer forma, ambos faziam parte dessa família. Para uma compreensão mais aprofundada da história de Uzá, é fundamental retroceder um pouco na história bíblica, antes do período de liderança do profeta Samuel. Após a derrota dos israelitas pelos filisteus, que resultou na morte dos sacerdotes Hofni e Finéias, filhos do sumo sacerdote Eli, a Arca da Aliança foi capturada. Diante das consequências adversas impostas pelo Senhor aos filisteus, estes decidiram devolver a arca aos israelitas. Foi nesse contexto que a Arca da Aliança chegou a Kiriat Jearim. Os habitantes desse lugar conduziram a arca até a casa de Abinadab, e Eleazar, seu filho, foi designado como responsável por ela. Após longos anos na casa de Abinadab, Davi, já reinando sobre os israelitas, decidiu transferir a Arca do Senhor para Jerusalém, consolidando a cidade como centro religioso de Israel. Contudo, o transporte da arca se tornou um desastre. Colocada em um carro novo puxado por bois, Uzá e Aiô foram encarregados de conduzir a carroça. Inicialmente, a jornada contava com uma animada caravana, celebrando perante o Senhor. Entretanto, ao se aproximarem de Nacon, algo inesperado aconteceu. Os bois tropeçaram ou fizeram um movimento brusco, resultando na perda de estabilidade da arca. Nesse momento crítico, Uzá, de maneira precipitada, estendeu a mão para sustentar a arca, provocando a ira divina. Deus feriu Uzá, e ele faleceu no local, próximo à Arca da Aliança. O lugar passou a ser conhecido como Perez Uzá, referindo-se à ira de Deus contra Uzá. Esse incidente abalou profundamente o rei Davi, instigando-lhe temor pelo Senhor. Nesse momento, ele decidiu interromper o transporte da arca para Jerusalém. Como alternativa, a arca foi levada para a residência de um homem chamado Obed-Edom, onde permaneceu por 3 meses. A tragédia de Uzá
deixou uma marca significativa na narrativa bíblica, ressaltando a importância do respeito e reverência diante da presença divina. A pergunta que surge é: por que Uzá encontrou a morte ao tocar na arca de Deus? O segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 7, esclarece que Uzá faleceu porque o Senhor considerou sua atitude irreverente. Mesmo após a arca permanecer em sua casa por tantos anos, Uzá agiu de forma imprudente, violando o caráter sagrado da arca, que simbolizava a presença divina no meio do povo. O transporte inadequado da arca, contrário às recomendações divinas, foi o cerne do problema. Conforme instruções presentes no livro de Números, capítulo 4, Deus havia ordenado que os coatitas, pertencentes à família dos levitas e à linhagem sacerdotal, transportassem a arca sobre seus ombros. A falta de conformidade com essas diretrizes divinas culminou na ação precipitada de Uzá, resultando na ira de Deus e, tragicamente, em sua morte. Essa passagem destaca não apenas a importância da obediência às instruções divinas, mas também a necessidade de reverência diante do sagrado símbolo da presença de Deus. Naquela ocasião, contudo, a arca estava sendo transportada em um carro puxado por bois, uma prática semelhante à adotada pelos filisteus ao capturarem a arca. Surpreendentemente, o povo da aliança tratava a representação máxima da presença de Deus nos dias do Antigo Testamento da mesma maneira que os povos pagãos o faziam. Muitos se questionam por que Uzá enfrentou a morte ao tocar na arca, enquanto os filisteus que a capturaram antes dele não sofreram consequências imediatas. É crucial compreender que, no caso dos filisteus, Deus permitiu que a arca fosse levada como um juízo contra Israel, e sua intenção era manifestar seu poder de maneira extraordinária entre os povos estrangeiros. Durante o tempo em que a arca permaneceu com os filisteus, eles enfrentaram grandes calamidades e sua principal divindade, Dagom, foi humilhada com a estátua despedaçada diante da arca do Senhor. Entretanto, a situação difere no caso de Uzá. A arca estava sob os cuidados de sua família por muitos anos, levando muitos estudiosos a concluir que provavelmente essa família era composta por levitas. Portanto, é razoável presumir que Uzá possuía conhecimento das ordenanças divinas sobre como a arca da aliança deveria ser transportada. A morte de Uzá, nesse contexto, destaca não apenas a importância da obediência às instruções divinas, mas também a responsabilidade daqueles que têm conhecimento prévio das orientações de Deus. Quando finalmente chegou o momento de transportar a arca para Jerusalém, que se tornaria o centro do culto a Deus em Israel, os responsáveis ignoraram as ordens divinas e tentaram conduzir a arca de acordo com seus próprios métodos. Nesse cenário, o castigo sobre Uzá assumiu um caráter pedagógico, servindo como um ensinamento para todos, evidenciando que as coisas de Deus não podiam ser realizadas de maneira arbitrária. O incidente com Uzá tornou-se uma advertência clara sobre a importância da obediência e do respeito às diretrizes divinas, ressaltando que a reverência na abordagem das coisas sagradas é crucial para manter uma relação apropriada com o divino. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Fiquem com Deus e até a próxima.